Alô, meus amigos, minhas amigas, um abraço, muito bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Batalha na TV, este encontro de todos os domingos aqui pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. Olha, flexibilização aumentando, comércio aberto já em quase toda a sua totalidade, mas as precauções devem permanecer. Nós iremos conversar aqui, daqui a pouquinho, com o advogado previdenciário Guilherme Teles. Ele vai nos falar como você deve proceder, quais as modificações na aposentadoria nesse período de pandemia. Também, uma outra entrevista que você deve prestar atenção é o economista, o professor Josenito Oliveira, que vai falar sobre as precauções que vocês devem tomar com relação ao consumo demasiado de ofertas que certamente irão aparecer doravante. Portanto, a partir de agora, o programa Batalha na TV, inicialmente conversando com o economista e professor Josenito Oliveira. O nosso primeiro convidado. Como eu falei, professor, economista, a quem eu cumprimento nesta manhã de domingo. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Batalha. Tudo bem? É sempre um prazer conversar com você. Na economia, professor Josenito, quais são os estragos que a pandemia está deixando e poderá deixar muito mais ainda? Muito grande, Batalha. Inclusive, nós não temos ainda dados precisos, porque é muito novo isso, está muito recente. Mas a gente sabe que as previsões, tanto o próprio Banco Mundial, né, as maiores economias do mundo, todas elas previsões de queda no PIB, e no Brasil não vai ser diferente. E no nosso estado, nossa cidade também acompanha essa tendência. É importante lembrar que esta crise não é crise que foi nascida no setor produtivo, nem nascida no setor financeiro, e sim no setor de saúde pública, né? Uma pandemia que tem consequências, graves consequências na economia. E nós estamos vendo aí aumento de desemprego, empresas fechando, então as consequências realmente são desastrosas. Muito bem. Professor, e aí em função disso, existe um isolamento, né? As pessoas estão no isolamento, ou pelo menos estavam, né? Porque esta semana já tivemos aí a flexibilização de quase todas as áreas. Então, com isso, as pessoas procuraram opções de divertimento, fazendo uso do celular, fazendo uso do computador. E uma dessas opções foi a compulsão na compra. Qual o resultado que isso pode nos levar? O fato das pessoas estarem em casa, isoladas, ou seja, dentro de casa, passou a se fazer tudo, ou seja, desde o home office, a casa se transformou também numa escola, se transformou também no cinema, num parque de diversões. As pessoas começaram a fazer tudo dentro do seu lar. E aí, principalmente aquelas pessoas que têm já o consumo compulsivo, né? Porque independente da pandemia, tem pessoas que têm essa tendência de comprar compulsivamente, ou seja, sem ter necessidade daquele produto. E estando isolado, essa tendência aumentou. É tanto que o comércio eletrônico, ele aumentou exaustivamente, então foi muito grande esse consumo. Então as pessoas passaram a comprar tudo, a consumir tudo pela internet, delivery de todos os tipos. Isso é um perigo porque a pessoa começa a comprar, perde o controle e depois quando chega a fatura do cartão de crédito, toma aquele susto e aí não vai ter condições de pagar. E nesse momento agora que nós estamos passando, é um momento difícil, é um momento que a gente pede cautela, que as pessoas comprem apenas o básico, aquilo que realmente vai precisar, para não cair no famoso endividamento e entrar na famosa bola de neve, Batalha. Então, professor Josenito, o que acontece, o que a gente observa também, é que o mundo mudou, né? Agora, após a pandemia. Home office, por exemplo, que já existia, mas agora passou a ser uma prática maior. Sim. As videoconferências, as reuniões online, etc e tal. E também, o que não mudou foi a exploração. Por exemplo, ainda essa semana, a TV Atalaia exibia uma matéria onde mostrava, por exemplo, em uma determinada loja, um notebook que custava R$ 1.800 antes da pandemia, hoje está custando 4. Quer dizer, nem isso faz com que a população se conscientize? Pois é. Então, infelizmente, aquelas pessoas que têm esse consumo compulsivo, ela, independente do preço, ela quer adquirir aquele produto, né? Agora, de modo particular, Batalha, você citou aí a questão do notebook, não só o notebook, como os aparelhos eletrônicos de uma forma geral,
houve um aumento, né, de preço por conta da alta do dólar. Você sabe que são produtos importados. Sim, também. Né, componentes importados, mesmo que os nacionais utilizam componentes importados. Então, esta é uma explicação para esse aumento. Agora, essas pessoas que compram compulsivamente, independe do preço, porque ela quer adquirir aquele produto. Pode ser um sapato, pode ser uma bolsa, pode ser um notebook, um celular. Elas querem consumir. Este é um problema, né, que já existia antes da pandemia. As pessoas viam... Tem gente que vai ao shopping diariamente, né, para comprar realmente de forma compulsiva. Então, sempre dá aquela orientação. Se você quer comprar alguma coisa, faça 3 perguntas. A primeira é, realmente você está precisando deste produto, né? A segunda, você tem condições, tem capacidade de pagar caso adquira aquele produto, né? E a terceira, se não vai comprometer o seu orçamento. Professor, veja bem, estamos no mês de agosto, né? No próximo final de semana já estaremos na quinzena, virando a quinzena de agosto. Setembro, outubro, novembro, final de ano. Então podemos dizer que, economicamente, este ano morreu para o Brasil. Foi um ano zero, um ano que deve ser retirado do calendário. E a perspectiva futura, professor? O senhor na qualidade de professor e de economista. E a perspectiva futura? Quando é que nós poderemos retomar a nossa economia? Alguns estados e algumas cidades, como é o nosso caso aqui, nós fizemos essa retomada da economia de alguns setores, né? E vamos esperar o que isso irá acontecer. Fala-se, inclusive, de uma segunda onda, né, de contágio, né? Peço a Deus que isso não aconteça, tá? Mas se acontecer, isso vai trazer de novo, né, como algumas cidades, como Santa Catarina, por exemplo, que abriu, né, depois teve que fechar, né, por conta de um aumento do contágio. Ou seja, é necessário que haja a equipe econômica do governo, principalmente o governo federal, né, que tenha um projeto para que a gente possa realmente alavancar a economia. Nós estamos hoje com mais de 20 milhões de empregados, com 30% da nossa população comunicativa na informalidade. Isso é muito grave, né? Falamos, inclusive, aqui em off, a questão das pessoas que estão se virando, o chamado empreendedorismo por necessidade, né? Ou seja, você é forçado a buscar alguma coisa, alguma alternativa para sobreviver, porque você perdeu seu emprego, ou até mesmo aqueles que estavam na informalidade, ou seja, os ambulantes, aquele pessoal que estava nas ruas, passaram realmente a desenvolver outras atividades e até mesmo, né, nas próprias crises acabam surgindo as oportunidades. Eu conheço várias pessoas que passaram a colocar para fora os seus talentos, fazer bolo, fazer produto de artesanato, né, e tudo mais, estão ganhando uma renda extra por conta disso. Tem um velho ditado que diz assim: não existe um mal que não traga um bem. Sim. Tem muita gente se descobrindo. Isso. Né, e tem um número maior se redescobrindo. Exatamente. O senhor falou agora uma coisa certíssima. Tem gente que tinha uma qualidade... Um talento, né? Um talento, por exemplo, artesanal. Isso. E que, ou por comodismo, ou por qualquer outro motivo, Sim. não deixava aflorar. Sim. E agora esse comércio informal está ressurgindo, ou surgindo, e é por isso que eu digo que o mundo nunca mais será o mesmo. Não. Inclusive, Batalha, utilizando essas pessoas, né, estou falando porque isso já foi noticiado, né, daqui de Sergipe, né, pessoas vendendo, inclusive, obras de arte pela internet, que não fazia isto. Então, muita gente passou, outro problema também, outra onda, que é a questão da digitalização. Ou seja, as empresas passaram a utilizar, né, a digitalização. Então, gente que não vendia delivery, inclusive a alta gastronomia, não vendia, passou a vender, inclusive ofertando pratos populares, que também isso não era feito, para poder sobreviver. O setor mais afetado foi o setor turismo. Você sabe muito bem. Esse aí realmente foi o primeiro. Situação crítica. Foi o primeiro e será o último a retornar. Porque mesmo, imagine só, olha, acabou a pandemia e tal, as pessoas ainda estão receosas, né? Todo mundo vai sair, né? Infelizmente, a gente também estava conversando aqui em off, né? Que só porque liberou aí alguns setores do comércio, no sábado passado estava multidão nas ruas. Isso é inconcebível. Né? Pois inconcebível. Mas por que, Batalha? As pessoas não têm ainda aquela consciência sanitária, né? Não têm essa consciência. Então, muitos têm apenas a consciência econômica, né, de querer realmente, uns de consumir, outros de vender. Né? É necessário isso, não estou dizendo é a minha área, isso é necessário porque o que move a economia é o consumo. Sem consumo,
você não consegue vender, né? E agora, aí é uma cadeia. Agora, o senhor vê um detalhe, professor. Depois que tudo isso passar, tem muita gente, principalmente na área comercial, que vai ter que mudar de ramo. Sim. Porque, por exemplo, a semana passada uma pessoa me mostrou um exemplo, uma bolsa feminina, que custava antes da pandemia, numa determinada loja do shopping, R$500 e foi adquirida por R$100 pela internet. Exatamente. Né? Porque a pessoa, ao comprar no shopping ou em qualquer loja, paga o quê? O imposto, paga a energia, paga o funcionário, paga os encargos, e pela internet deixa de pagar tudo Exatamente. isso. Então, dentro da sua pergunta, dessa mudança da economia, do pós-economia, né? Ou seja, nós temos o home office, que isso é uma realidade e as empresas perceberam que isso funciona. Então, já foi anunciado muitas empresas que não querem mais os seus escritórios, não querem mais escritório gigantesco. Então, sabe que o seu funcionário em casa, ele vai trabalhar, né? O importante é colocar a meta e ele cumprir aquelas metas. Não importa se ele está no ambiente físico ali, né? Perto de você. Que era outra cultura também, até imperialista, né, do empresário brasileiro, que quer o funcionário ali do lado para vigiar, né, vamos colocar assim. E isso não interessa, o que interessa é que as entregas dele. E é no tempo de crise, em guerras, em revoluções, que as pessoas encontram oportunidades para se redescobrir e encontrar oportunidades para sobreviver. Muito bem, professor Josenir, foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa e pelas dicas importantes que o senhor colocou aqui para os telespectadores do Batalha na TV. Muito obrigado pela presença e um bom domingo, tá? Eu que agradeço e conte sempre comigo, Batalha. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já, na sequência do Batalha na TV, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa, aqui pela TV Atalaia, e vamos conversar agora. Atenção, você que é beneficiário do INSS, você que é aposentado, você que está preocupado com as mudanças que começaram antes mesmo da pandemia, nós estamos aqui com o advogado previdenciário Guilherme Teles, que vai nos trazer dicas importantes a respeito desta questão. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Batalha. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre previdência, esse assunto que é tão importante, sobretudo nesse momento de pandemia no Brasil. Certo. A primeira questão é: quais foram as principais mudanças no regime previdenciário nos últimos meses para cá? Bom, nós tivemos várias mudanças. Essas mudanças não começaram a ocorrer agora, em 2020, mas no final de 2019, onde nós tivemos uma reforma da Previdência. E, para nossa surpresa, a pandemia fez com que alguns temas na área previdenciária fossem acelerados. Nós tivemos, então, a necessidade real do fechamento das agências da Previdência Social. O INSS ficou trabalhando, está trabalhando ainda de maneira remota e, naturalmente, isso fez com que a concessão de benefícios previdenciários fosse concedida de uma forma um pouco diferente daquilo que a gente vinha observando até o final do ano passado por causa da pandemia. Nós tivemos várias mudanças no que diz respeito a essa concessão dos benefícios, sobretudo o benefício do auxílio-doença, que pela primeira vez passou a ser concedido virtualmente, através de uma perícia indireta, e ainda continua assim, até o retorno das perícias médicas.
nas agências da Previdência. Nós tivemos, dentro dos processos previdenciários, nas ações previdenciárias da Justiça Federal, nós tivemos, então, mudanças no que diz respeito à concessão de benefícios, né, a questão das perícias nos processos de benefícios por incapacidade, por exemplo, que houve uma certa demora para que a Justiça tomasse uma decisão de como seriam realizadas essas perícias, e naturalmente tudo isso tem causado uma série de impactos, porque o INSS tem muitos processos em análise, né, e as pessoas estão acompanhando esses processos administrativos, esses pedidos, esses requerimentos, através do número 135 da Previdência Social, que foi intensificado nesse período da pandemia, sobretudo através do aplicativo Meu INSS, que na verdade é uma agência virtual, uma plataforma que se torna uma agência virtual, onde quase todos os serviços do INSS estão disponibilizados ali. Então as pessoas que estão pedindo os benefícios previdenciários, estão requerendo seus benefícios, têm que ficar bastante atentas às mudanças, né, que o INSS está colocando nesse momento, mas tudo o que está acontecendo tem informação segura no site do INSS, e todos os segurados da Previdência devem fazer sua senha do Meu INSS, que é um procedimento bem simples, e para que aí possa então ter acesso às informações necessárias e os benefícios também. Doutor Guilherme, na condição de presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, os senhores têm recebido muitos questionamentos, muitas pessoas se sentindo prejudicadas ou mesmo assim meio perdidas em função dessas mudanças? Não, de um modo geral não, porque é claro que nos primeiros dias da pandemia, sobretudo no primeiro mês, não foi só aqui em Sergipe, no Brasil inteiro, nós ficamos meio sem saber o que aconteceria no mês seguinte. E agora nós estamos meio que normalizando essa situação, devido ao fato de nós não temos até agora uma vacina que traga garantia para que tudo volte à normalidade. Mas, de um modo geral, claro que os processos ali nos primeiros dias, a Justiça ficou dependendo de uma decisão, mas o Judiciário continua trabalhando normalmente. O que nós não temos nesse momento são as audiências, que devem ser retomadas, as audiências, eu falo na Justiça Federal, que é as ações contra o INSS, essas audiências deverão ser retomadas por videoconferência ou mesmo presencialmente, com alguns cuidados que merecem nesse momento. Mas, de um modo geral, as ações previdenciárias na Justiça Federal de Sergipe, elas continuam sendo abordadas normalmente. A diferença, claro, diz respeito principalmente à questão dos benefícios por incapacidade, auxílio-doença, por exemplo, em que as pessoas ficaram esperando uma decisão da Justiça para como se ia ser realizadas essas perícias aqui em Sergipe. Já temos alguns dias, até mais que dias, já temos aí mais de um mês, na verdade, em que as perícias foram retomadas na Justiça Federal, sendo realizadas então nos consultórios dos médicos, consultórios particulares, dos médicos peritos que são nomeados pela Justiça Federal. Então, de um modo geral, nós não tivemos grandes problemas em relação a isso. Claro que entendemos que o primeiro mês da pandemia foi muito difícil para todos, mas a partir de agora a gente está começando a entrar em um certo ritmo, né, que a pandemia exige e que naturalmente nós, não só enquanto advogados, mas os próprios interessados no processo, as partes autoras desses processos, elas estão percebendo que os processos estão andando. Claro que a gente espera o quanto antes que a gente possa voltar à normalidade do que tinha antes. Um dos problemas mais chatos, podemos dizer assim, para quem recebe os benefícios da Previdência, para quem é aposentado, é a chamada prova de vida. Essa semana mesmo eu estava em uma instituição bancária aqui e vi uma senhorinha de 93 anos, numa condição horrível para chegar até a penetrar no banco, entrar no banco, passar por aquela catraca, toda essa inconveniência. Existe alguma novidade com relação a isso? Sim, em relação à prova de vida, nós sabemos que até o ano de 2019 era adotada aquela prova de vida presencial, onde os aposentados e pensionistas do INSS, eles se dirigiam até as agências bancárias e faziam a sua prova de vida, né? Com a pandemia, o INSS trouxe um projeto piloto, que já deve ser implantado agora, nos próximos dias,
Inicialmente, isso será feito com aproximadamente 500 mil beneficiários, segurados, pensionistas e aposentados do INSS, onde, através de uma selfie no próprio celular, no smartphone, isso será feito. Ou seja, utilizar a tecnologia em favor daquelas pessoas que literalmente são mais vulneráveis nesse momento, sobretudo no momento da pandemia. É porque é muito inconveniente e constrangedor também, né? Claro. Nós sabemos que tem a questão da fraude, isso existe, mas assim como tem a fraude, existe a lei para punir quem frauda. Quem frauda, Então, nós temos que avançar nesse sentido. Eu acho que se a lei que pune aquele que vem a utilizar de fraude ou coisa parecida com esse objetivo, que seja devidamente punido, e assim será, mas a maioria das pessoas não agem com base na fraude. Então, que essas pessoas sejam beneficiadas, e nada melhor do que essas pessoas realizarem a sua prova de vida da sua própria residência, evitando a saída de casa até os bancos. Independentemente de pandemia, esse é um projeto que eu acho bem interessante. Certo. Eu não digo com o avanço maior, não, porque já existia essas ferramentas da internet, já existiam, não é? Home office, as reuniões online, as reuniões remotas, etc. e tal. E muita gente não fazia uso. Eu conheço muita gente que diz assim agora: rapaz, eu só usava meu celular para ligar para alguém e para receber chamada. Eu não sabia que tinham tantas ferramentas. Tem gente que não tinha computador em casa, passou a ter, né? Então, muitos benefícios advirão também agora na pós-pandemia. E no caso, para o beneficiário, para o trabalho do INSS, o senhor acredita que também nós teremos esses benefícios? Eu acredito sim, eu acredito, Batalha, inclusive que o INSS, nos últimos anos, o INSS já vinha reduzindo o quadro de servidores. O número de servidores aposentados no INSS é muito grande, a necessidade de concurso público também, mas a pandemia, ela acelerou um processo em que nós pensávamos que aconteceria daqui a muitos anos, ou pelo menos daqui a alguns anos, que é exatamente a utilização maciça, a utilização cada vez mais presente da tecnologia. Então, a plataforma Meu INSS, por exemplo, ela já existe há alguns anos, mas ela não era utilizada da forma que está sendo agora com a pandemia. E eu acredito que agora, com a pandemia, é uma tecnologia que não tem mais volta. Por quê? Há uma tendência natural que o INSS feche as agências. É ruim, porque não temos já tantas agências da Previdência assim no Brasil, mas há uma tendência natural que a utilização desses recursos tecnológicos, eles venham a melhorar esse ambiente de trabalho. É claro que nós temos aí um problema a ser resolvido, porque por mais que nós tenhamos tecnologia, por trás da análise do procedimento há sempre um ser humano, não é um computador que está analisando documentos. Uhum. Mas, então, nós temos que investir, eu digo nós, sobretudo o governo federal, tem que investir, quando se fala de INSS, não só na tecnologia, mas também em pessoas que possam, em servidores, que possam trabalhar com aquilo ali da melhor forma possível. Muito bem. Trouxemos no programa de hoje o professor e economista Josenito Oliveira, que trouxe informações importantíssimas para você, meu amigo, para você, minha amiga. Deixe a compulsividade de lado, porque quando a conta chegar, né, principalmente dos cartões, você irá ter muita dor de cabeça, vocês irão ter dor de cabeça. E o doutor Guilherme Teles trazendo informações importantes a respeito da Previdência, de modificações, de alterações, se vocês terão prejuízo ou não. E com ele, eu me despeço aqui do programa. Foi uma satisfação muito grande, viu, doutor Guilherme, recebê-lo aqui. Bom, Batalha, eu que agradeço a participação, espero ter contribuído aqui de alguma forma. E, naturalmente, eu acho que a gente tem que colocar bem isso na mente dos telespectadores, de todas as pessoas que lhe assistem, que o INSS ele tem que ser visto como ele é de fato, um seguro social. Então, fazer parte dessa estrutura do INSS é estar contribuindo para o INSS, para que você tenha direito aos benefícios previdenciários que vão muito além da aposentadoria. Quantos benefícios tão importantes, salário maternidade, auxílio doença, enfim, tantos benefícios importantes que os segurados da Previdência têm direito antes mesmo de se pensar em uma aposentadoria. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento e que as pessoas busquem as informações nas plataformas, nos sites seguros, principalmente o site do INSS.
Um abraço então, tá? E um bom domingo. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao final do programa Batalha na TV de hoje. Muito obrigado a todos. A TV Atalaia aqui, Organizações Walter Franco, com a melhor programação para você. No próximo domingo estaremos de volta com fé em Deus às 10h30. Um abraço e até lá.